Na live de hoje eu conversei sobre matrículas, para que servem, quais são as suas novidades e quais são os seus detalhes e segredos. Antes de você curtir essa live e aprender um pouco mais sobre direito imobiliário extrajudicial, dá um like, te inscreve no canal, para eu produzir muito mais conteúdos para você. Bora estudar? E tem muita gente nova no meu perfil, muita gente nova. Percebo todos os dias o crescimento do perfil, então sejam bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, quem está aqui chegando agora, a gente faz live de segunda a sexta, já estamos no 3º ano de lives. E um tema que eu não posso deixar de falar, um tema que sempre é importante eu falar, e por isso eu anunciei ontem que seria hoje, é matrículas. Por que matrículas? Porque matrícula é a base para quem quer regularizar imóveis, né? Então, você quer regularizar, quer atuar na área, tem que ter umas noções gerais de matrícula e entender os segredinhos delas. Em março de 2021, eu fiz um evento chamado Os Segredos das Matrículas no Registro de Imóveis. Foi o meu 2º evento ao vivo. Foi lindo, lindo, lindo. E as pessoas diziam, por que os segredos? Né? Hoje todo mundo usa segredo das matrículas. Mas por que os segredos? Né? Mas em março de 2021 eu dizia, porque tem coisas que a gente não enxerga nos livros e que a gente precisa conversar ao vivo. Ah, mas então por que não bota nos livros? Porque não é uma certeza, é prática, né? E a prática nem sempre consegue ir para o livro, tá? No meu livro, claro, eu trago muito da prática, né? Presta atenção, essa edição aqui já está esgotada. O pessoal está me perguntando, essa está esgotada, tá? Se tu achar é alguma revenda ainda. Mas está vindo a nova, está na gráfica imprimindo e vai chegar em breve nas melhores livrarias. Lembrando que ele foi o campeão de vendas de 2022 pela editora Foco. Tá? Em breve está vindo novo, está pronto, entregue, estão imprimindo na gráfica. Eu acho que 30 dias a gente está com ele na mão. Muito bem, ali eu falo de prática, né? Eu brinco isso de nome de evento porque vocês sabem o quanto a gente luta para inovar no sistema, né? Então a gente está sempre inovando, né? E a gente agradece a todos que de alguma forma se inspiram na gente, né? Bom, quando eu vou estudar matrículas, eu preciso saber que existem matrículas difíceis e fáceis. Isso não vai estar em livro, claro, né? Então eu preciso dizer aqui para você, matrícula difícil e matrícula fácil. Para quem ainda não é muito do ramo, o cara tá chegando, como alguns mandam caixinha, eu sou do trabalhista, mas resolvi mudar, né? Eu sou do criminal, quero ver se serve para mim. A matrícula é onde está descrito o imóvel. Meu filho, quando era pequeno, perguntava, pai, onde está escrito que essa casa é nossa? Onde está escrito isso? É na prefeitura? Eu dizia, não, a prefeitura não, por favor, né? Por favor, não é na prefeitura, né? Tem um lugar que tem que estar escrito isso, em algum lugar tem que constar que realmente o imóvel me pertence. E a lei determinou, a Constituição determinou que a propriedade, não só no Brasil, como em mais de 100 países do mundo, fica num local denominado cartório, o Serviço de Registro de Imóveis, né? Ou Registro de Imóveis, como sempre foi. Pois bem, nosso sistema tem matrículas. Tem matrícula difícil e fácil. Isso é importante eu saber. Por que tem matrícula difícil e fácil? Porque a redação pode estar truncada, porque o que consta ali tu não consegue identificar, porque ela vem de outros atos anteriores. Então, a primeira coisa que quem vai estudar tem que saber. Tem matrícula difícil e fácil. Lembrando sempre, matrícula fácil é barbadinha. Dirigir numa estrada plana, com o sol, um lindo dia, todo mundo sabe. Até a minha filha comprou agora um Up, ela sabe dirigir nessa estrada tranquilo. Dirigir numa estrada com chuva, à noite, esburacada, é para poucos. Ontem ela fez o primeiro trajeto dela assim, chegou em casa suando, apavorada. Eu disse, isso é normal. É assim com a matrícula também. Todo mundo sabe que matrícula fácil não tem mistério. Você lê ali, qual é o imóvel? Um terreno urbano com 400 metros quadrados. Oh, que coisa fácil até aqui, né? Confrontando ao norte por uma linha de 20 metros, ao sul 20 metros, ao oeste, né?
com lote tal, com lote tal. Tá fácil. Proprietário, fulano de tal brasileiro, casado com fulano, endereço. Isso é fácil. Eu quero ver pegar a matrícula da fração ideal de alguma coisa, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trabalhando primeira linha, fáceis e difíceis. Segunda coisa, dentro da matrícula, o que vai são registros e averbações, né? Essa é a ordem dela. Tu não vai achar outra coisa. Não vai achar na matrícula outra coisa que não seja o registro ou a averbação. E elas têm diferença. O pessoal às vezes confunde, mas elas têm diferença. Tem, porque a lei diz quando é registro. E aí ali é bem engessado. O registro é engessado. Tem uma lista, mas é engessado. Agora a averbação não. A averbação é um pouquinho mais solto. Tem uma lista que está lá no 672 e tem um artigo que é o 246 da lei de registros que diz assim, tudo que é importante a gente vai averbar na matrícula. Importante. Gente, importante é um conceito subjetivo, né? Bem subjetivo. Então a gente tem que saber que nem tudo o oficial pode achar importante. Mas para nós pode ser importante. Então, eu tenho uma ação de execução tramitando, eu quero averbar, isso é importante, está previsto, beleza. Agora eu tenho uma ação que não tem nada a ver com o cidadão, mas vai que no final eu ganho, e vai que no final ele não tem bens para me pagar, e vai que no final ele vende os bens, então eu já quero averbar na matrícula. Aí já não é algo tão plausível, preciso de uma ordem judicial. Pois bem, então entra na matrícula registros e averbações, registros mais engessados, matrículas, averbações, coisas menos engessadas, tá? Daí vem aquela expressão, a concentração. Ali o Christian colocou, concentração. Atrair para matrícula tudo. Por isso, se você está lá no trabalhista, tem uma penhora, leva no registro de imóveis. Você está numa execução qualquer, foi aceita a execução, leva para o registro de imóveis. Tu tem uma ação, né, que envolve indiretamente um imóvel. Tá contra o cara, mas é uma negociação que envolve um imóvel. Pede para o juiz uma autorização, leva no registro de imóveis. Toda vez que eu boto lá, eu acabo com aquela palhaçada que alguém comprou o imóvel e não sabia de nada. Tá? Tô de boa fé, não sabia de nada. Não, tá lá na matrícula, não tem boa fé. E aqui é curioso. Quando você bota na matrícula essa história de que tem um processo tramitando, a lei diz, ninguém pode alegar mais que não sabia. Está público. Lei 13.097. O mais interessante é que as pessoas compram imóveis sem ler a matrícula. Isso é interessantíssimo. As pessoas, quando o cidadão se apaixona por um imóvel, não há nada que tire ele do desejo incandescente de ser dono. Nada. Tu pode dizer para ele assim, vamos dar uma olhada na matrícula do imóvel antes? E ele vai dizer, não, eu já fechei o negócio. Ele está enlouquecido, batendo o coração mais forte. Ele viu de frente para o mar, né? Ele já imaginou de manhã ele acordando cedo, ouvindo os pássaros, a água batendo perto do terreno dele, aquelas aranhas passando longe, a mulher gritando, aquela coisa maravilhosa. Tá? Apaixonado pelo terreno. Depois que ele compra e baixa a paixão, daí ele vai procurar alguém para ver sobre a escritura e a matrícula. Aí já pode ser uma grande surpresa e normalmente cai esse serviço na mão das pessoas que gostam de direito imobiliário extrajudicial. Lembrando que nessa hora você não tem que pensar em ir pro judicial. Não vai pro judicial. Tem inúmeras formas de tentar no extra. E eu sei que muitos vão me dizer assim, professor, mas o problema do extra não é o extra, é às vezes quem está me atendendo lá no interior no sertão, o cartório não me dá a oportunidade de discutir nada. Ontem uma mentorada minha me ligou e disse, eu já estou por aqui, porque eu chego no cartório, falo tudo que eu aprendi e o substituto que me atende não é formado em direito e também não conhece a área. E o oficial está sempre fora. Então eu fico discutindo com ele, batendo ali o dia inteiro de frente e a gente fica discutindo. Situações que acontecem. Infelizmente acontecem, né? Não há como a gente não escapar dessa dor. Mas eu estou orientando ela.
a fazer o quê? Levar por escrito, protocolar, deixar uma via lá, deixar o prazo andar, ver se ele se manifesta, porque a gente tem que usar na norma, na lei. Não adianta a gente querer gritar, né? Gritar a gente não vai conseguir nada, bater no balcão, essas coisas não adianta. Então a gente tem que protocolar, pedir por escrito as coisas com base na lei. Ah, mas eu ainda não sei a lei. Para isso, está assistindo live aqui de manhã. Para você aprender como fazer os pedidos ao oficial. É bem diferente quando as pessoas chegam para mim no balcão e dizem uma coisa e depois por escrito vem outra. Quando eu era mais jovem, era oficial novo ainda, um pouco inseguro, a pessoa chegava no balcão e dizia, posso fazer isso? Eu dizia, pode. Aí vinha uma coisa diferente. Aí eu dizia, isso aqui não dá. Tu disse que pode. Aí eu aprendi. Um amigo meu mais experiente me disse, cuidado com as orientações verbais. Porque a pessoa nem sempre fala tudo e você acha que entendeu e não era o que ela estava falando. Por isso que escrever é a melhor coisa para você chegar no cartório. Escreve e coloca, tá? Ensinar a escrever, a gente vai fazer isso no evento já do dia 6 ao dia 12. Pois bem, matrículas, tema dessa live aqui. As matrículas são difíceis e fáceis. De onde é que elas nascem? Do que elas se alimentam? Como elas surgem? Né? Como elas morrem? Como elas são canceladas? Como elas estão no sistema? Matrícula vai nascer de várias formas, tá? Não existe eu chegar no cartório, e isso é importante, eu quero abrir uma matrícula. Não, bem simples, quero abrir uma matrícula. Né? Tem gente que acha que é assim. Teve um cidadão que chegou no cartório, me mandou mensagem, chegou no cartório e disse assim, então aqui, todos os meus carnês de PTU pago, e o cartório não quer abrir matrícula. Quem disse que carnê de PTU abre matrícula? Ah, mas professor, se fizer a usucapião, vai fazer matrícula. Sim, mas aí é uma coisa é você pedir para abrir matrícula com o carnê de PTU, outra coisa é você protocolar um requerimento de usucapião, com ata notarial, com planta, com memorial descritivo, com assinatura dos confrontantes, notificando todo mundo para chegar num resultado final. Ah, eu achei que matrícula abria mais fácil. Como abre matrícula? Matrícula vem de loteamento, matrícula vem de edificações em prédios, matrículas vêm de transcrições antigas que são transportadas, vem de desdobramentos de imóveis, vem de vários locais. Elas se reproduzem. E as matrículas se reproduzem. Tu tem uma, faz um loteamento, surgem 50. Uma dá origem a 50. Por isso eu sempre estou de olho naquela palavra, e aqui é um princípio que você tem que anotar, continuidade. Princípio, continuidade. De onde é que vem essa matrícula? Ela tem que ter vindo de outra matrícula ou de uma transcrição. Por exemplo, era uma área que ele foi loteada. Deu 50 matrículas. Pronto, tá aí. Dessas 50, tinham vários terrenos. Cada matrícula é um terreno. E vamos imaginar que um desses terrenos que eu comprei um, eu quero dividir em 2 terrenos. Veja, agora uma matrícula deu 50 e uma delas já deu 2. Agora imagine que eu pego 2 matrículas, eu comprei 2 terrenos, um do lado do outro, e eu quero juntar esses terrenos. Unificar esses terrenos. Como eu vou fazer isso? Claro que eu vou medir a área dos 2 e vou pedir para juntar. Essa junção pode ter vários nomes. Fusão, unificação, até uns chamam de anexação, outros chamam de remembramento. O pessoal adora dar nome difícil e diferente, né? Nossa, sai uma coisa nova na lei, o princípio do astronauta nervoso. Pronto, princípio novo que veio no direito agora. O pessoal adora criar alguma coisa. Todo mundo quer ser padrinho de um princípio novo. Todo mundo. Então, quando surge algo, você já viu, né? Ali o Douglas perguntou, qual é a diferença de matrícula e transcrição? Grande pergunta. Grande pergunta. Vamos só botar no tempo isso? Matrícula depois de 76. Transcrição antes de 76. De 1868 até 76. Tá? Mas ainda tem transcrição. Por quê? Porque não foi automática a abertura de matrícula. Agora, qual é a diferença, então, ele perguntou, da transcrição e da matrícula? Na matrícula, primeira diferença, eu tenho um terreno, ou uma fazenda, ou um apartamento, um imóvel descrito naquela
naquela ficha, ok? Na transcrição, eu posso ter vários terrenos, vários. Porque a transcrição, ela vai tentar copiar o que estava no contrato. E se no contrato eu comprei 4 terrenos, eu vou levar na transcrição os 4. Se hoje eu comprar 4 terrenos, eu vou fazer uma compra e venda em cada matrícula. Isso é uma diferença importante, tá? Uma diferença importante para você. Por isso que não são a mesma coisa, né? Não são a mesma coisa. Na matrícula, daí eu vou descrevendo tudo que está acontecendo com o imóvel ao longo dos anos. Na transcrição, às vezes eu descrevia isso num outro livro, que não tinha nada a ver com aquele livro que estava lá escrito. E só mencionava, tem uma coisinha lá naquele livro que é importante. Os cuidados de uma e de outra, porque veio a matrícula, porque o sistema de transcrições estava com dificuldades na atuação de toda a sociedade. Essa é a grande visão para mim, tá? Respondida a pergunta, seguimos. Bom, de onde é que elas nascem, então? Elas nascem de loteamento, desmembramento, ela pode nascer de uma ordem judicial. Bom, e alguém pode perguntar assim, tá, professor, mas se não tem matrícula, porque a gente sabe que existe isso, né? Sabe que existe isso. Se não tiver mesmo, por acaso não tem matrícula, não tem transcrição, não tem nada, se não tiver isso, então a gente vai tentar abrir uma matrícula, né? E aí, claro que existem as formas de abrir, não é simplesmente pedir. Se for o poder público, ele vai usar o 195 da Lei de Registros. Se vier por ordem judicial, o juiz antes vai se certificar com o registrador que não tem nada realmente. Fora isso, as chances diminuem de eu abrir matrícula do nada. Não existe do nada no registro de imóveis. Bom, mas e se, professor, eu tenho a matrícula, eu quero juntar com o outro, como que eu faço? Então, eu tenho um terreno e eu tenho o terreno do lado, eu quero juntar. Posso? Posso. Agora, professor, outra dúvida. Eu tenho o terreno, tenho um terreno do meu lado que não é meu e eu tenho outro terreno. Posso juntar eles assim, longe um do outro? Não. Os imóveis têm que ser contíguos para eu fazer os dois um só. Isso acontece muito em área rural, né? Eu vou comprando áreas rurais menores e vou anexando elas no meu imóvel grande. Terrenos também é assim. Eu tenho 2 terrenos e quero juntar os dois um no outro. Importante aqui, matrículas se unem quando são do mesmo dono. Matrículas se unem quando são do mesmo dono. Então, eu tenho essa matrícula aqui, o terreno de esquina, e o meu amigo tem o terreno do lado. Nós dois queremos fazer um prédio. A gente pode juntar as matrículas para fazer o prédio? Não são o mesmo dono. E se não são o mesmo dono, como é que vocês vão juntar essa matrícula? E aqui tem detalhes interessantes. Porque o pessoal gosta de fazer permuta, troca de um pouco de área. Então, eu tenho um terreno, tu tem um terreno. A gente não pode juntar eles, porque somos donos diferentes. Então, eu te vendo uma parte, tu me vende uma parte. Aí, eu vou entrar na tua matrícula e tu vai entrar na minha matrícula. Agora, olhando as duas matrículas, eu e você somos dono, eu e você somos dono. Daí, nós podemos juntar os terrenos. É uma estratégia. É uma estratégia. Viu como não ficou complicado? É uma estratégia. Mas eu tive que pagar o imposto, porque na permuta tem imposto. Sim. A gente está lidando numa área que não é uma área assim fácil de conseguir gratuidade para tudo. É uma área que envolve patrimônio. Ontem a gente teve aula de holding e eu falei ao final da aula para o Felipe, holding é uma coisa que quem vai usar é quem tem patrimônio. Claro, exato. Porque não posso imaginar que por exemplo, um agricultor com 4 hectares, eu vou fazer uma holding, né, para evitar o inventário. Né? É muito difícil isso acontecer, muito difícil. Por quê? Porque não tem função. Agora, um produtor rural que tem 80 milhões de reais em imóveis, 100 milhões, ou lá para cima, 150, 200, claro que ele vai pensar em fazer uma holding. Então, alguns institutos são institutos que são utilizados para quem tem mais patrimônio. No ramo imobiliário, a gente tem imóveis bem em conta, bem barato, programas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, antes o Casa Verde e Amarela. Todos esses programas chegam no registro de imóveis com gratuidades. Todos chegam com mais facilidades, tá?
regularização em reurb social, chega com maior facilidade. Agora, quando você está falando do empreendimento, que eu falei que era um empreendimento, nós dois queremos construir um prédio para vender. Tem gratuidade? Não tem cara de gratuidade, né? Você está fazendo um negócio, o negócio tem um custo, é normal. Então, nos 2 terrenos, a gente vai fazer a permuta. Eu sou dono de um, meu amigo é dono do outro. A gente quer construir um prédio, a gente precisa juntar esses terrenos, juntar essas matrículas. Lá tá junto os 2 terrenos. Eu olho assim, tem uma cerca só em todo ele. Mas olha, no registro de imóveis tem 2 matrículas. Se não arrumar isso agora no começo, depois fica pior. Por quê? Porque depois a gente ergueu o prédio em cima e daí a gente vai no advogado. Tem como agora arrumar com o prédio em cima? 2 terrenos e um prédio em cima, tem como arrumar agora? Tem. Mas tu vai convir comigo que é muito mais difícil do que antes, que tinha só os 2 terrenos, né? Só 2 terrenos. Então, a gente tem que fazer o passo a passo. Mas eu sei que chega para você de tudo. E a gente tem que saber lidar com as situações fáceis e difíceis. Lembrando que as difíceis são mais rentáveis que as fáceis. Mas tem muitas fáceis rentáveis, ok? Pois bem, juntei os 2 terrenos à permuta, fiz uma matrícula só, edifico o prédio, pronto. Agora no prédio eu abro uma matrícula para cada apartamento. Veja que eram 2 matrículas, eu transformei em uma e depois que eu averbei o prédio, eu fiz 5. Olha só, multiplicação de matrículas, hein? De Jesus fez dos pães, né? A gente faz das matrículas. É mais ou menos assim a vida. As matrículas se multiplicam no registro de imóveis. E também pode se juntar, né? 2, 3 matrículas se juntam aqui. Uma coisa importante é que nem sempre a matrícula ela está adaptada à realidade. Ela nem sempre espelha a realidade, como falou o professor Ivan, o espelhamento. Ela não espelha a realidade. Por que ela não espelha a realidade? Porque você chega no registro de imóveis e ela tem um terreno de 500 metros. E você chega lá, tem 530. Chega lá no registro de imóveis, não tem nenhuma casa em cima. Chega lá, na frente da casa, tem uma casa com garagem. Então nem sempre ela vai espelhar o que está lá. Por quê? Porque as pessoas devem levar essas informações lá. É diferente do município, que passa aquele fiscalzinho de moto e para a motinho na frente com a fita trena e já bota lá no cadastro que tem que cobrar IPTU da garagem que foi ampliada. É diferente. Aí o município vai atrás de você para cobrar. No registro, não. Se o seu cliente nunca levou a informação lá, não tem como o oficial saber. O oficial só vai saber quando alguém levar lá. Então aqui a importância da gente às vezes retificar a matrícula, corrigir a matrícula. Tá? Saudar também os arquitetos que chegam aqui. Eu tenho visto vários arquitetos chegando aqui no perfil. Sejam bem-vindos. Os arquitetos têm grandes realizações em relação ao registro de imóveis. Arquitetos e engenheiros, sejam bem-vindos. Então, posso precisar retificar matrículas. Retificar matrículas é um procedimento de regularização. É um procedimento meio que vai chegar ao final com o imóvel regular. O imóvel no nome da pessoa, o imóvel com a medida certa, o sobrenome certo. Retificação é um meio. Retificação é muito usado, gente. Olha, tem gente, é um subnicho. Se pegar o direito imobiliário extrajudicial, um subnicho é a retificação. Corrigir matrículas. A metragem está diferente. Né? A garagem do prédio está diferente. O apartamento está diferente do que estava. Então, retificação está previsto lá no 213 da Lei 6015. Vale a pena ler, teve alterações ano passado. Vou falar no evento das alterações para entender. Quem assina de confrontante é a grande debate hoje. Quem assina de confrontante? Meu terreno, eu preciso que o vizinho assine. O vizinho é um poceiro. Né? Até pouco tempo atrás o poceiro assinava. Agora está complicado. Então algumas coisas mudaram. Mas eu preciso saber o procedimento de retificação. E depois que eu fizer um esqueminha, não tem erro, gente. Não tem erro. Você tendo um modelo
de requerimento de retificação, mais ou menos com as ideias que podem acontecer, você retifica área dentro de um limite, né? Você retifica sobrenomes, você retifica alguma medida, você retifica alguma informação até de um contrato que foi errada, né? Eu já retifiquei, por exemplo, questões de regime de bens, né? A pessoa adquiriu o imóvel e era de uma forma, o regime de bens dizia a outra, estava dos dois, era de um só. Tudo é possível de retificar, desde que seja realmente caso de retificação. Por exemplo, professor, eu tenho meu terreno de 400 metros e eu comprei do meu vizinho um metro a mais. Comprei 1 metro a mais porque ele estava precisando de grana, então eu comprei 1 metro a mais. Mas nunca fiz nenhum documento, né? Posso retificar? Não. Por que que não? Porque não é caso de retificação. É caso de compra e venda. Você já me falou, comprou. Mas eu sei que se eu retificar é bem mais barato, mas não é caso de retificar, porque o seu terreno estava certo. Quando foi loteado, era lá os 400 metros. Esse a mais não é caso de retificar. Mas eu já estou aqui há 15 anos com esse 1 metro a mais. Não preciso mais fazer compra e venda. Tudo bem, não precisa fazer compra e venda. Eu concordo. Vai fazer uso capião, então. Tá? Então é possível fazer uso capião desse metro? É possível sim, tem o procedimento. Eu tenho que saber os procedimentos. Tá? Alguém perguntou, como eu sei se o imóvel tem matrícula? Já tem centrais hoje, pode acessar ONR, registradores de imóveis, pode acessar. A partir do dia 31, SERP vai entrar em vigor. Então já tem centrais que você consegue botar pelo CPF da pessoa, tentar puxar. Mas a melhor forma ainda é você olhar à sua volta. Onde você está, onde você vai trabalhar, quais são os cartórios que respondem por esse local. Lembrando que registro de imóveis é territorial. Ou seja, eu estou aqui, hoje eu estou no interior, né? No interior é onde eu sou registrador de imóveis aqui, a minha circunscrição é aqui. Na minha volta, o que acontecer tem que passar por mim, porque eu sou o registrador aqui. Agora, o que acontece lá, a 300 quilômetros, eu não tenho poder nenhum. É diferente do tabelião, né? É diferente do tabelião. Olha o tabelião como é diferente. Eu quero fazer inventário. um inventário. Posso fazer com tabelião? Posso. Tabelião e registrador são seres diferentes. Posso. Qual é o tabelião que eu tenho que fazer inventário se o meu pai faleceu nessa cidade A? Em qualquer cidade. Essa cidade Y. Pode ser fora do estado até. Porque há uma liberdade de procurar o seu tabelião. O seu tabelião de confiança, o tabelião que melhor te atende, o tabelião que você se sente mais à vontade. Mas todo mundo de regra faz no local. Claro, o serviço funciona bem, todo mundo faz ali. Às vezes alguém não quer fazer ali e vai no outro. Mas registro não. Registro eu tenho uma delimitação territorial. Como a Giane falou, conversar com o registrador e o tabelião para conhecer o seu entendimento de algumas matérias. Como entendimento de algumas matérias? Não é só botar o carimbo e tá na lei? Claro que não. Se fosse assim, seria muito mais fácil. Botava um robô para fazer isso, né? Existem entendimentos diversos. O direito é assim. Você escolheu o direito é assim. Eu sei que isso dói no engenheiro, dói no arquiteto, porque para ele ponte é ponte, né? Ela é uma ponte, né? Vai tanto de cimento, tanto de ferro, né? Essa aba da casa é assim, vai fazer assado, essa curva tem tantos metros, 5 centímetros para cá, os caras são detalhistas. Chega para nós aqui no direito, depende. Como depende, né? Porque o direito não é uma ciência exata. Então existem entendimentos. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo de entendimento. Quer um exemplo? Aquele 1 metro que eu falei que o cara quer regularizar. Ele quer usucapir, na verdade, ou ele quer retificar, ele está ali naquela luta em glória. Quanto de área pode retificar numa matrícula? Quanto? Quanto de área pode retificar? Se eu tenho 500, 10% seria 50. 10% eu posso? Depende. Como depende? Depende do registrador. Tem registrador que entende que 5% é o limite. Por causa de um artiguinho lá do Código Civil que fala lá da venda de corpos.
E tem registrador que entende não. Ao analisar o contexto, percebe-se que é possível retificar acima de 5%. Isso são diferenças de interpretação. E nós temos que saber que juízes também são assim. Eles têm interpretação. Interpretam. Ah, mas se eu não concordar com o registrador, eu vou entrar com uma ação contra o cartório, um mandado de segurança contra o registrador, eu vou fazer acontecer. Eu vi um professor falando na net que eu tenho que matar eles. Não funciona. Primeiro, o cartório não é pessoa jurídica. Não tem como entrar com ação contra o cartório. Você já é olha, durante a minha vida eu fui processado já algumas vezes, né? Umas 4 dessas foram as mais fáceis. O cara entrava contra o cartório, pessoa jurídica. O juiz arquiva essa porcaria. Pronto. O cartório não é pessoa jurídica. O cartório é pessoa física. O cartório é o prédio. Eu sou o registrador. Meu CPF é que tá na balada todo dia. Tá na night. É o meu CPF que tá lá. Eu tenho que processar o oficial. E mandado de segurança, de regra não cabe. Tem procedimento de dúvida. Procedimento de dúvida. Como procedimento de dúvida? Dúvida. Não gostou do que eu falei? Não gostou do que eu escrevi para você? Vai lá no 198 da lei. Chega lá, senhor oficial, não concordo. Eu não tenho como cumprir a sua exigência. Eu não tenho como cumprir. Não tenho como cumprir, ou é impossível cumprir, ou o senhor interpretou errado. E a gente precisa de alguém que diga se o senhor está certo, se o senhor está errado. Quem é que vai dizer? Em cada comarca existe um juiz responsável pelo cartório. Eles fazem rodízio, tá? Mas existe um. Esse juiz, em alguns lugares, é chamado de juiz corregedor, em alguns lugares de juiz diretor do fórum, em vários, juiz responsável pela vara dos registros, depende. Mas tem um. É ali que vai se discutir o direito. O registrador vai dizer, eu não concordo, você vai dizer o que? Bom, né? Tem os modelinhos lá no meu curso, que eu acho esse modelinho muito importante, né? Estou requerendo que abra um processo de dúvida. Abra um processo de dúvida. Ou, tecnicamente, suscite dúvida. Aí o registrador faz o expediente. Suscitação de dúvida. Suscitação de dúvida. Aí manda para o fórum. Aí a parte contrapõe as suas ideias e o juiz decide, ou o registrador está certo ou o registrador está errado. Isso não afasta de depois eu entrar com uma ação para tentar arrumar o que eu não consegui extrajudicialmente. Tá? Então, existem procedimentos que a gente tem que saber nessas semanas agora que a gente vai trabalhar, que são procedimentos que vão ajudar você a tomar as medidas corretas em cada situação, sem ofender, sem errar, sem brigar, trabalhando integralmente, com honestidade. Promotor e juiz, nem sempre, né, o juiz defere o que o promotor pede, nem sempre. Eles não são inimigos. O advogado pede, o juiz indefere, eles não ficam inimigos. Agora parece que quando o registrador indefere, o pessoal quer matar o registrador, né? Mas que é isso? Então, aprendamos todos que registrador também tem suas limitações dentro da lei. E ele pode estar errado. Claro, eu mesmo já dei nota devolutiva e o advogado veio e me disse, doutor, eu não concordo. Eu disse, doutor, o senhor bota aí por escrito para eu ver. E ele veio, e aí depois que eu li, eu disse, ele está certo, eu que estou errado. E eu fiz a minha reconsideração. Então é possível eu pleitear a reconsideração. Até porque às vezes chega ali o negócio, não deu certo, faltou alguma informação a mais. Assim como no curso ou aqui nas lives, eu sempre falo, a gente tem que saber com quem a gente está conversando no cartório. Quem é? Né? Eu não estou falando com máquinas. Eu estou falando com escreventes, atendentes, escreventes autorizados, substitutos, até o oficial. Tem uma escala. Quando você chega, pelo volume de pessoas, normalmente é o atendente que vem. E o atendente ele está aprendendo, ele está nas suas limitações. Então, se você não sabe expor para o atendente o que você quer, ele vai dizer, não dá. Porque ele já se assustou, ele não entendeu o que era. A gente tem que saber, conhecer quem está no cartório, quem atende balcão, quem vai despachar para nós.
E às vezes eu preciso despachar em gabinete. Essa expressão é linda, despachar em gabinete, com o oficial ou com o substituto. Assim como às vezes a gente vai ao gabinete conversar com o juiz e doutor, isso aqui é um caso assim, faz parte. Eu estava essa semana aqui atendendo o pessoal e eu estava tava um calorão aqui, um calorão. Daí eu comecei a ficar assim com a cabeça, eles disseram, doutor, tá cansado? Eu disse, não tô cansado, eu tô com calor, meu amigo. Olha, a coisa que eu não suporto é calor no interior do Rio Grande do Sul. Bom, já falei então de matrícula, de registro, de averbação, procedimento de retificar ela, procedimento de juntar elas, procedimento de dividir elas. Quantos procedimentos interessantes, né? Quantos? Então eu preciso saber os procedimentos. Você teve aula de processo civil na faculdade para aprender os procedimentos. Você teve. Mas você não teve aula de procedimento do extrajudicial. Então você nem pode se sentir culpado por isso. Os procedimentos, principalmente os procedimentos especiais, são procedimentos que estão em leis esparsas. Quando a gente vai entrar nessa área, e vocês estão entrando comigo agora, porque semana que vem tem aquecimento, na outra tem evento, então a gente está entrando em semanas mais fortes agora, quando as minhas lives ficam maiores, ficam mais engajadas. Você está entrando? Presta atenção. Não é só a lei de registros que existe. Ela é uma. Deve ter umas 20, no mínimo, que a gente vai precisar usar. Muito maiores ainda. Muito maiores. Ó, a Fernanda falou, olha, nem vendas a gente aprende na faculdade, nem vendas mesmo. Vendas também não. Ninguém sabe se vender. A professora, eu não sei cobrar. Eu sei fazer a uso capião, não sei cobrar. Porque na faculdade não teve uma aula que disse assim, como cobrar pelos seus honorários? Não teve. Como vender o seu peixe? Não teve. Né? Não teve. E vender é uma arte milenar. O ser humano sempre está vendendo alguma coisa. A gente se vende todo dia, né? Seu serviço. Quem é você? Você tem autoridade para fazer isso ou não? Chega para conversar com a pessoa, estou a fim de fazer a uso capião. O senhor faz isso? Olha, nunca fiz, mas não deve ser difícil. Já não me deu certeza nenhuma. Não me deu certeza. Eu vou no médico, mas meu coração não está bem. O que o senhor acha? Olha, eu cuido de cotovelo, mas dá para dar uma olhada. Já não senti firmeza. Né? A gente tem que olhar quando está se vendendo o que vem. A gente tem que saber um pouco de cada coisa. Direito civil, alguém pediu para falar. Direito civil está intimamente ligado à área registral. Intimamente. Registrador sabe muito de direito civil. Assim como o juiz sabe muito de processo. Entenda isso. Tá? Registrador tem uma paixão pelo Código Civil. O de 16, então, era lindíssimo. Né? Eles adoram. Portanto, a linguagem do registrador é sempre pelo Código Civil. Ele não gosta de CPC, registrador. Não. CPC é só para passar no concurso. E algumas coisinhas. Dificilmente tu vai ver um registrador dando um curso de sentença. Já pensou? Aprenda a execução com o registrador de imóveis. Não. Aprenda o processo cautelar com o registrador de imóveis. Não. Aprenda procedimentos especiais do CPC com o registrador de imóveis. Não. Mas tu vai ver juiz ensinando o registro público. Vai. Não vai ter problema, vai ver. Normal. Por quê? Porque eles fiscalizam a atividade, então eles se apoderam desse momento para ensinar registros públicos. Mas não quer dizer que um ou outro esteja certo. Eu poderia fazer um curso de sentença também, né? Sentença descomplicada com o professor Salomão. Aprenda a sentenciar rapidamente, né? Talvez não vendesse muito. A verdade é que registrador está muito mais ligado ao direito civil. Muito mais. E menos ligação com o processo. Por isso, quando a gente vai apresentar documentos ao registro de imóveis, não basta aquele requerimento simples, a gente tem que embasar um pouquinho de direito civil. Tá? Direito civil é importante. Família está vinculado ao direito registral. Coisas, contratos. Mas não precisa saber tudo. Não precisa saber do contrato de corretagem. Não. Precisa saber do contrato de transporte. Não. Mas você precisa saber do contrato de compra e venda. O pai vendeu para o filho. Quem assina? Você precisa saber do contrato de permuta. Precisa saber, no direito de família, união estável. Precisa saber, eventualmente, em sucessões, algumas questões, algumas regras importantes sucessórias.
Então a gente vai vendo o que interessa para nós dentro do direito imobiliário em parceria com o direito civil. E aí, claro, o direito civil para nós é o grande área do direito, né? Os processualistas falam, né? Civilzinho, né? Eu digo, processinho, né? Porque nosso código é muito mais lindo, né? O direito civil é muito mais lindo. Eu não preciso de processo civil para viver, gente. Não preciso. Eu vivo com o direito civil, tá? Vivo com o direito civil. Aliás, na faculdade a gente acha a coisa mais linda direito penal, né? Adora, né? Eu mesmo fiz TCC em direito penal, né? A gente parece que ama o direito criminal, o cara quer aprender sobre homicídio, tentativa, nossa, né? Lesão, não sei o quê. Depois, né? Passou a paixão, não adiantou mais, né? Apaixone-se pelo direito penal, não tem problema algum, mas case-se com o direito civil. O direito civil vai te dar casa, comida, profissão, paz, né? Vai te dar registros, né? Vai te dar registros, tá? Então, o registrador gosta de direito civil. Portanto, a gente pode sempre trazer para os nossos pedidos direito civil. Quando a gente traz lá um requerimento no registro, você faz uma petição para o juiz, fundamenta. Para o registrador, você leva uma folhinha. Cara, a atividade dele também é intelectual. Fundamente. E outra coisa, bota jurisprudência no requerimento para o registrador, para ele saber se tem alguma coisa para ele se posicionar. Como eu falei antes, tem registrador que entende que até 5% pode aumentar uma área, uma área da matrícula. Outros entendem que pode acima de 5%. E você chega lá e só fez o pedido, solicita a retificação de 15%. Não juntou uma jurisprudência? Junta! Vai lá, procura! Quer uma dica onde é que tem jurisprudência agora? Uma dica agora aqui na live, onde é que tem jurisprudência administrativa para você? Jurisprudência de cartório. Procurem o site Colemata, do professor Sérgio Giacomino. Colemata, com 2 L's e com K. Colemata. Vai lá, faz teu cadastro gratuito. Olha o que tem de jurisprudência lá para embasar os teus pedidos. Vai lá. Anota aí agora, anota. Colemata, dica do dia. Para você embasar os seus pedidos, embasar o seu requerimento. É isso que a gente tem que aprender em 2023. Conhecer qual é o procedimento, como embasar o meu procedimento e como apresentá-lo no cartório. Apresentar não é só jogar, professor, lá no balcão? Não. Não. A gente tem que saber como apresentar. Primeiro, trabalhar você. E segundo, pedir o protocolo. Isso é importante. Um abraço à doutora Rafaela, que entrou aqui na live, minha amigona, otorrinolaringologista do Hospital Moinhos de Vento em Porto Alegre. Um abraço, querida amiga, hein? Tem que te visitar, né? Ela cuidou do meu filho no momento de necessidade, numa madrugada. Muito obrigado, doutora, tá aí. Eu preciso saber como o registrador se posiciona, como ele tem o seu entendimento, como eu peço para ele, como eu fundamento isso. O pessoal já colocou ali, ó, Colemata. Anota essa dica de ouro para você. A gente vai trabalhar a partir da semana que vem como pedir e como vencer, como ganhar. E também vai trabalhar como conseguir novos clientes. Isso hoje é uma coisa que muita gente trabalha, como prospectar clientes. Isso é importante. Mas também tem que saber cobrar do cliente. Eu tenho que saber cobrar, eu tenho que saber onde estão os clientes, eu tenho que saber chegar no registrador. O meu registrador é difícil, me disse uma aluna, me ligou. Professor, não dá. Ele disse que não faz uso capião. E o substituto dele disse assim, é que a gente não sabe como é que é. Quase mandei ele comprar o seu curso. Eu disse, não, nem precisa mandar comprar. Você que é minha aluna vai fazer um requerimento e durante o requerimento, de forma sutil, vai explicar o procedimento. Dos fatos, do procedimento. Né? Após a juntada dos presentes documentos, requer que sejam notificadas as pessoas da matrícula conforme artigo tal. E seja notificado Estado, município, União, conforme artigo tal. Após analisar a planta, vai descrevendo. Se isso cai para mim, eu vou achar um saco, porque eu conheço o procedimento. Mas se chegar em alguém que não sabe, pode ser uma luz. E às vezes nós temos que dar luz aos colegas.
para sair da escuridão. A escuridão é exatamente eu não me atualizar, é eu não saber, eu ter dificuldade. E olha, se atualizar é uma coisa tão difícil, porque se você ficar 5 dias em coma, quando você voltar deve ter um monte de lei e provimento novo. Tu vai enlouquecer. Eu saí de férias, eu estava num trem na Europa quando saiu o provimento de uso capião. Eu disse pro pessoal que estava comigo, vou ter que dar uma lida no meio das férias, porque entrou em vigor. É isso. É todo dia, toda hora. E aí, se você tá aqui, se você tá na plataforma comigo, que nem ontem, tava lá na comunidade secreta assistindo o Holding. Gente, para tudo, alguém perguntou se a minha biblioteca é de verdade. Para tudo. Escolhe um livro aqui, que é esse, ó. Escolhe um livro. Escolhe um livro. Ó, não. Vamos ver aqui. De verdade, sim, ó. De verdade, ó. Vamos cá, vou te mostrar. Pera aí. Não, você não dá. Você tá chegando agora, eu preciso te orientar. Olha aqui, olha o teto dessa biblioteca. Olha o teto. Olha o teto disso aqui. Olha o teto. Aqui, mais livro pra ti. Aqui. É de verdade, sim, tá? Ó, pra não ficar dúvidas. É verdadeira essa biblioteca, é verdadeira. E eu tenho essa biblioteca aqui, e tenho uma biblioteca na minha casa de praia, e tenho uma biblioteca no meu cartório. Né? Fica a dica aí, é verdadeira. Não, tem gente que usa, né, aquelas tábuas pintadas, não tem? O cara que bota, ou tem um outro negócio que o cara usa, não sei como é que aguenta, né? O cara fica atrás com uma pintura. Ou o cara mexe, a orelha some. Já viram essa, né? Tem um troço e some a orelha do cara, né? De repente, né? Sinal de que tinha alguma coisa errada ali. Ai. Obrigado. Bom, tem 429 pessoas aqui, mas eu preciso encerrar. Vou convidar você para se inscrever, o link está na minha bio para o evento. Começa dia 6, ao vivo, online, gratuito. Participe da segunda onda do Direito Imobiliário. Vai lá, te inscreve e vem assistir. Se você gostar, você pode mudar de vida como muitos dos meus alunos. Semana que vem, aquecimento pesado. Live de manhã, live às 11, live à noite. Semana que vem, já compra um caderno. Compra um caderninho para a partir da semana que vem você anotar tudo que você vai ver em lives, tá? Porque é muito conteúdo. Então, o que vai ter a partir da semana que vem e na outra, você não vai ter uma pós-graduação, tá? Alguém perguntou o que é a sala secreta. Vai ter sala secreta esse ano com os alunos que compraram essa opção e os mentorados sempre estão em sala secreta, né? Sala secreta é uma sala no Zoom comigo ao vivo. Feitos os recados, compra o caderno, compra a caneta, que a partir da semana que vem você vai fazer um caderno de direito imobiliário comigo. Tá? Um caderno. Vamos falar de reorbitolalice? Vamos sim. Um caderno de direito imobiliário. Para você aprender, assim, bastante coisa. E depois colocar em prática. E você vai ver, pelos meus alunos que estão aqui, você já pode tirar sua prova social. Eu estou nessa há 25 anos. E eu sei o quanto já melhorou a vida de muitos alunos meus. Então, compra um caderno, compra uma caneta e te prepara. Que semana que vem a tua vida começa a mudar nas minhas mãos. Um abraço, fica bem, fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.